A gente falar sobre isso, porque até eu acreditei durante muito tempo sobre essa lenda, né, essa tradição de não lavar faixa, quando eu era aluno, e também nas primeiras fases de quando eu era professor, também acreditava nisso. E onde que essa ideia de não lavar a faixa, ela nasce? A verdade é que não se sabe muito bem ao certo, né, onde ela nasce, mas se tem algumas teorias. Uma delas é, inclusive faz parte de algo que é uma lenda dentro da arte marcial, digamos assim, né? É difícil você comprovar ou não esse tipo de história muito antiga, mas o que acontece? Lá no passado não existia cor de faixa. Isso foi feito muito depois, né? Acho que a primeira escola que deve ter padronizado isso deve ter sido a Kodokan, mas lá no passado, quando se treinava arte marcial, não se tinha cor de faixa, você tinha uma faixa para amarrar o seu gi, e conforme os anos iam passando, você ia treinando, aquela faixa ia escurecendo, então você conseguia perceber quem que era um cara mais antigo no treinamento pela aquela faixa mais surrada, mais velha. A faixa ela ia empretejando de tanta sujeira que ia grudando nela, né, após os treinamentos. Então essa e aí quando passa-se a ter as cores das faixas, o que se diz é que talvez essa tradição antiga, onde não existia cor de faixa, distinção por cor de faixa, e então não se lavava a faixa, ela foi transferida para dentro da arte marcial de forma meio natural, né? É uma das coisas que se diz por aí. A outra coisa que se fala com relação a lavar faixa é com relação aos graus, né? Os alunos, eles recebem graus, esses graus são fixados na faixa com esparadrapo ou com algum tipo de tape, de fita. E quando você lava, às vezes isso cai. E os alunos acham que perde aquela graduação ou que não pode recolocar aquela graduação. O que o aluno não pode fazer é se autograduar, né? Então ele não tem o determinado grau, ele vai lá e coloca o grau ele mesmo na faixa dele. Agora, recolocar um grau que cai não tem problema nenhum, e se ele cair também você não vai perder aquela graduação. Então, a verdade é que lavar a faixa é uma questão de higiene, apesar de eu achar importante por questões higiênicas aí. Na verdade, isso fica sempre meio que a cargo do praticante, né? Tem gente que gosta de lavar, tem gente que gosta de ficar com a faixa aquela aparência surrada, aquela aparência antiga, mais velha. Então isso fica a critério do aluno, a verdade é essa. Eu acho até engraçado na academia às vezes, porque eu nunca falei para um aluno não lavar a faixa. Mas às vezes quando algum chega com a faixa lavada, eu escuto um companheiro de treino dele falando: cara, se o mestre vê tu lavando a faixa, cara, ele vai te pegar. Então, na verdade é uma lenda mesmo, e é até bem engraçado.